Hoje tem sala de aula inédita. Vamos saber tudo sobre a criação de ovinos, desafios, produtividade, cuidados e cruzamentos. O assunto é manejo integrado. Vamos assistir. Olá! Hoje vamos falar sobre o manejo integrado na produção de ovinos, com uma certa ênfase no Brasil Central, mas com informações para toda a pecuária ovina tropical. O manejo integrado na produção de ovinos. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a base de criação de pequenos ruminantes, que é o pasto, alguns tipos de variedades de pastagem, espécies de pastagem selecionados com ênfase em braquiária e pânico, né, para a criação de ovinos. As raças, então, adaptadas às condições ambientais, para essas condições, ou seja, temperatura alta, baixa umidade do ar, em muitas das situações e numa boa parte do ano. Que sejam raças que tenham condições de emprenhar o ano todo, ou seja, são poliéstricas. Algum aspecto de sanidade em relação a isso, principalmente verminose, e os benefícios com o uso dos cruzamentos, né, para fins de produção de carne. Alguns aspectos de instalações, a seleção possível de se fazer de ovelhas que sejam resistentes à verminose, o uso de sistemas integrados de produção, que facilitam então a produção a pasto, no caso, pasto formado em LP ou sistemas em LPF, ILP, integração lavoura-pecuária, e LPF, integração lavoura-pecuária-floresta, ou seja, quando a gente está fazendo lavoura e pasto e entra nesse caso também a produção florestal, a árvore. Né? Por quê? Porque isso é um facilitador, não é um impeditivo de se fazer produção, mas essa produção tem um pasto em volume, em qualidade, num período em que nós não teríamos disponibilidade de pasto e um pasto de maior valor nutricional. Prevenir o ataque de predadores em algumas regiões é importante, e os predadores mudam de região para região. Uma forma de mitigar ou de superar a questão da mão de obra, né? Porque hoje a mão de obra no campo ela é mais escassa e cara, e muitas vezes nessa área de ovinocultura não é especializada, né? E alguns resultados, então, em cima dessas informações que eu vou passar para vocês do rebanho de cria, ou seja, das ovelhas, ok? Então, essa produção a pasto, aqui nós vemos uma visão geral em que eu quero mostrar exatamente isso, quer dizer, uma raça adaptada, no caso aqui são as ovelhas pantaneiras, né? Criada 365 dias a pasto, e nesse caso aqui, o pasto é a braquiária brisanta, é o cultivar marandu, e ali o cão de guarda junto com os animais, vocês percebem que ele está ali como fazendo exatamente o papel que ele faz, que é contra os predadores. Então, uma visão típica, né, de um pasto tropical com animais adaptados e desse controle de predadores. Nesse caso aí, esse é um cão de guarda, raça maremano. Aqui, então, alguns detalhes de instalações. Percebam, isso aqui é um bebedouro feito com cano de PVC, né? Tem uma boia ali normal, como qualquer bebedouro, e ele tem uma peça interessante, que é essa aqui, que ajuda a lavar, ou seja, só se passa de um lado para o outro e se tira aquela água suja. Porque os animais recebem algum tipo de suplementação, comem essa suplementação e vão tomar água. Os resíduos ficam no fundo do bebedouro. Para evitar que essa água suja fique fermentada, então essa é uma opção no caso dos bebedouros. Já na outra imagem, então a gente nota ali um bebedouro baixo, adaptado a um bebedouro de bovino, só que com os pés mais curtos, né? Água limpa, no caso aí está na sombra, porque oferece alguma sombra para os animais, né? Principalmente quando não se tem árvores, quando não tem outras formas de fazer sombra no sistema, uma pequena cobertura, uma coisa simples, aonde então esse bebedouro também limpo foi adaptado para uso com animais de menor porte. Isso serve para ovinos, isso também serve para caprinos, então pequenos ruminantes. E aqui no caso então os comedouros, vejo que ele tem uma ripa aí no meio, isso impede que os animais entrem dentro do comedouro.
Não diminui totalmente o problema de fezes, que são contaminantes que levam, por exemplo, à verminose, né? Eiméria também, que é um outro micro-organismo que ataca os cordeiros, mas diminui. Então isso é interessante. E vocês observem na foto, ao lado, né, que aqui é uma área grande em que é feito um manejo numa fazenda que chama-se mamada controlada, ou seja, essas ovelhas recebem algum tipo de suplementação durante a lactação, é o momento que elas ficam com os cordeiros, elas saem para o pasto e elas voltam à noite, os cordeiros ficam ali e já entram no sistema de alimentação e vão acabar sendo confinados nessa área mesmo. Mas olha o grande número de comedouros, então a importância que alguns detalhes trazem para que a gente tenha instalações adequadas e, portanto, mais facilidade no manejo. À medida que vai aumentando a área, que vai aumentando o número de animais, isso são, digamos assim, detalhes importantes que facilitam e aceleram muito o processo de trabalho, né? Olha aqui então um creep feeding, ou seja, uma alimentação específica para os cordeiros. Vocês veem que tem uma instalação feita de madeira e com sombrite. Essa fazenda especificamente era uma fazenda que tinha pouca sombra, portanto, então, foi feito um sombrite ali. Já na foto ao lado, nós temos uma estrutura um pouco mais, digamos, onerosa, né? Uma estrutura mais bem feita, com material um pouco mais caro, mas isso não é necessário. O importante é que essas estruturas sejam funcionais, que permita você trabalhar, circular ali embaixo, fazer a limpeza, enfim, suplementar os animais. Ok, e aqui então uma estrutura mais simples, que vocês veem que foi feito um aproveitamento, que é uma grade de janela, onde foi tirado ali algumas das barrinhas de ferro, onde passam só os cordeiros. E aqui um coxo em cima de um vergalhão, né, um vergalhão usado na construção civil de ferro, em que foi colocado então um coxo mais afastado do chão. Também procurando evitar que os animais tenham contaminação por causa de fezes ali. E mais um detalhe interessante na estrutura é que a gente vê nessa primeira foto aqui, né, os coxos estão fora das baias e, portanto, isso facilita, digamos assim, a limpeza e diminui a contaminação. Esse piso é concretado, mas não é necessário isso. Vejo que aqui ao lado a gente tem uma estrutura em que esse piso é chão batido, né? Então não é necessário concretar, isso tudo facilita, diminui a contaminação, permite que se faça lavagem, mas isso não é necessário. São animais rústicos que têm que ter um local, muitas vezes até para abrigar de predadores e algum lugar onde esse animal possa ser tratado, um local em que eventualmente se faz alguma suplementação. Então, raças adaptadas. Nós temos trabalhado com a ovelha pantaneira, né? Essa aqui que está com os 2 cordeirinhos, e a gente tem começado a fazer alguns cruzamentos. Primeiramente, nós temos alguns resultados com cruzamentos de raças adaptadas também, ou seja, não são raças tipo carne. À medida que nós vamos indo para raças tipo carne, nós vamos melhorar esse desempenho, mas no sentido de ver se a gente conseguir alguns resultados positivos. Então, vocês olham que esses cordeiros aqui, que estão marcados inclusive com essas fitinhas, porque foi observado o comportamento deles na hora de se alimentar, são cordeiros já bem pesados e esses cordeiros estão em torno de 120 dias, né, já próximo ao abate. Então esse aí que tem uma mancha branca na cabeça e cruzamento com o Santa Inês e o outro que está ali, inclusive com a cabeça em cima do dorso desse Santa Inês, ele é um cruzamento com Morada Nova. Então foram resultados positivos, não é? Melhoraram o ganho de peso, mas eu acho que quando a gente entrar com raças tipo carne, sem dúvida esse desempenho é melhor. A ideia foi, mantendo o animal um pouco mais rústico nesse primeiro momento, a gente vê como é que ele se tem o desempenho com outras raças adaptadas no Brasil, né? Então, cruzamentos são interessantes. E aqui, então, aquela questão dos pastos. Quer dizer, como a base da produção é o pasto, porque ela é a produção mais econômica e esses animais são ruminantes, ou seja, são aqueles animais que têm condição de transformar um alimento que não serviria para o homem em algum alimento útil, como produção de carne, por exemplo, aqui. Então, nós estamos vendo uma braquiária brisanta
produzida dentro de um sistema silvopastoril, né, onde tem aqui as ovelhas. Inclusive, vocês notam que elas estão procurando a sombra das árvores, né, exatamente porque são animais que procuram, principalmente depois que pastaram, depois das horas mais quentes do dia, sombra. E ali um pânico máximo, cultivar tamane, também num sistema silvopastoril, onde essas ovelhas também estão na sombra. Inclusive, como esse pasto produzido na sombra tem um valor nutricional maior, esses animais procuram também esse pasto que está mais à sombra. Então, duas variedades, duas espécies, uma braquiária, que é a base, né? E a outra que é o pânico máximo, que é uma espécie de valor nutricional maior, mas que tem uma produção mais restrita às águas, enquanto as braquiárias suportam mais o período seco. E aqui então, pessoal, aquela questão da conservação de forragem, quer dizer, eu tenho para o Brasil Central, mesmo para a região norte, principalmente quando se trabalha em pastos tropicais, aquela questão da sazonalidade na produção do pasto. Ou seja, o que é isso? O pasto cresce melhor no período das águas e no período seco você tem deficiência. Ou você guarda esse pasto em pé, ou seja, você utiliza alguma técnica para ter essa forragem, ou você faz forragem conservada, faz feno, faz silagem. Então aqui no caso nós estamos usando um sistema em que nós estamos fazendo o plantio aqui, no caso milho com braquiária, com capim-piatã e guandu, de forma a fazer silagem para a utilização desses animais. Essa silagem é utilizada para as ovelhas de cria em períodos em que há deficiência de produção de forragem, ou mesmo pode ser utilizado como base na produção de cordeiros, por exemplo, em confinamento. Então, o que a gente vê aqui? Depois da lavoura formada, né, aí um pouco antes da colheita, então essa lavoura aí, com produção o milho com produção de grãos, né, para se poder fazer uma boa silagem. A gente introduz a leguminosa com a ideia de aumentar o valor nutricional da silagem e diminuir, por exemplo, efeitos de gás e efeito estufa, ter um controle ambiental um pouco mais eficiente, ou seja, aumentando a sustentabilidade do sistema. Essa é a ideia. Vamos passar aqui o próximo. Então, por último, uma das últimas observações daquela primeira apresentação que eu fiz para vocês, prevenção ao ataque de predadores, né? E aquela questão dos cães de trabalho. Ataque de predadores, nós vemos aqui os cães, né? De novo, cuidando do rebanho. Em muitas situações, a gente utiliza um telado simples, né, para recolher os animais à noite, quando esses ataques são muito frequentes ou quando você não tem uma outra forma de fazer o controle. E a questão do uso de cães de trabalho, no caso aqui são Border Collie, né, sendo utilizados como substituição de mão de obra. Então, nós vemos que nós temos duas categorias de animais, que uma serve como guarda e o outro como cão de trabalho. São todos muito eficientes, né? Mas com funções diferentes na propriedade. E aqui, pessoal, então, alguns resultados, né, em cima desse sistema, nós vamos mostrar que a base do rebanho. Então, a gente utilizou a ovelha pantaneira, que é uma ovelha nossa lá. A estação de monta, novembro, dezembro, né, ela dura de 42 a 45 dias. A estação de parição é o mesmo período, só que 150 a 152 dias depois. A desmama desses cordeiros se dá em julho, então em meio ao período seco, com 70 a 80 dias. Eu só consigo fazer essa desmama se eu tiver forragem conservada, não é? De alguma forma, ou for fazer confinamento. A terminação desse cordeiro em setembro, outubro, já com 150 a 155 dias, ou seja, eu estou acelerando o processo porque esses cordeiros serão suplementados, né? A monta e a gestação nas águas, num período favorável para a ovelha. A parição e a lactação, a amamentação ocorrem na transição à água seca, quando eu ainda tenho pasto abundante, né? O pasto vai começar a rarear, vai começar a faltar mais para frente. E a desmame e a terminação em pastos descontaminados, isso é importante, pessoal, né? Por vedação ou formados em LP. Então, alguns resultados aí, como eu falei. Monta de primavera, que é essa monta que a gente falou, parâmetros, né? Então, aqui são as ovelhas, a natalidade.
Nós separamos as ovelhas em três grupos: resistentes, intermediários e sensíveis à verminose, utilizando um método indireto, o teste de OPG, o simples teste de OPG, quantidade de ovos que tem por grama de fezes colhida dessas ovelhas. E a gente observa que a taxa de natalidade foi semelhante para todas, mas que o desmame foi inferior para as ovelhas sensíveis. Nós estamos vendo ali em amarelo, 60%. Ou seja, o desmame foi melhor naquelas ovelhas sensíveis, os cordeiros morreram. A mortalidade de ovelhas também foi maior nas ovelhas sensíveis, 25%. E a média de OPG foi superior, ou seja, nós temos mais ovos de verminose nas fezes das ovelhas sensíveis, mostrando que é possível, então, trazer uma certa resistência para dentro do rebanho, diminuindo vermifugação, diminuindo mão de obra e aumentando a produtividade, se a gente conseguir selecionar as ovelhas resistentes. Outra informação, né? Olha os grupos, os cordeiros, olha lá, desempenho ponderal aos 30 dias e 75 dias no desmame dos cordeiros. Então eles nascem com, a gente ajustou o peso, né? Agora a gente observa ali que o peso aos 30 e aos 75 dias tem tendência aos resistentes intermediários serem maiores, mas a mortalidade no desmame é que foi maior para os animais sensíveis. E a média de OPG, embaixo, está aqui a média de OPG, a gente observa que ela é menor para aqueles cordeiros que são resistentes. Então, cordeiros, filhos de mãe resistentes, mamaram mais, têm uma nutrição melhor e têm uma média de OPG menor. A questão da suplementação em pastagens tropicais, por que eu tenho que fazer? Observem aí, uma ovelha com 50 quilos em mantença. O que é mantença? É aquele estado que a ovelha está sem estar prenha, sem estar amamentando, enfim, é aquilo que ela precisa apenas para se manter viva. Então, o ganho de peso é zero. Vocês observam que ela precisa ingerir em torno de 2%, 1,83% de matéria seca. 0,49 de NDT, enfim, os outros parâmetros estão ali. No fim da gestação, ela já precisa estar na estação de monta com 23 gramas, desculpe, no fim da gestação 84. E aí vocês observam que a ingestão não é possível, né? Ou seja, você tem praticamente 3% e ela já vai ter dificuldade de conseguir. Fora isso, em pastagem tropical eu estou falando, fora isso a quantidade de NDT que ela precisa é grande, por isso justifica suplementar. A mesma coisa acontece com cálcio e fósforo, né? Está destacado em amarelo, e no início da lactação é normal que essa ovelha perca algum peso, está ali em torno de 16 gramas, e a quantidade de NDT continua alta e a quantidade de proteína mais que aumenta. Então, em resumo, as quantidades de NDT aumentam 1,5 vezes quando essa ovelha está gestando, para um cordeiro, ou para 2, é muito próximo, e chega a 2,5 vezes a quantidade de proteína. Então, eu tenho que, em pastagem tropical, suplementar ovelhas. Pequenos ruminantes, recria de borregas. A mesma coisa, observe que com 50 quilos, uma borrega já com 8 meses, que vai entrar para substituir uma ovelha que já está ficando velha no sistema, ela precisa quase 1 kg de NDT e 168 de proteína. Também vai faltar e ela não vai ter condições de tirar de pastagens tropicais, principalmente se eu estou falando de braquiária. Então, algumas práticas recomendadas. Maior eficiência na estação de monta, você pode obter utilizando um flush, uma suplementação por 30 dias. A suplementação no periparto, o que é o periparto? Terço final da gestação até a lactação. Então, a partir dos 100 dias de gestação até os 45 dias de lactação, tá? É importante, porque essa ovelha não consegue tirar tudo que ela precisa da pastagem tropical. Em torno de 300 a 350 gramas cabeça dia, e a recria de borregas de 1,5% a 2% do peso vivo até os 6 a 8 meses. Né? As estratégias de nutrição funcionam bem em pastagens boas. Bom, pessoal, então como considerações finais, a ovelha pantaneira no atual estágio pode ser a base do rebanho. Você tem a possibilidade de fazer um apelo à dominação de origem, né, que cria a oportunidade de novos negócios. Os sistemas integrados, como vocês viram, viabilizam os sistemas de produção.
É necessário controlar a predação, em algumas regiões pode ser muito problemático. Variedade de pânico, como cultivar tamanha, atende à nutrição, não é? Mas ainda a gente necessita de uma braquiária, porque ela entra melhor no período seco, adequada para a produção. Bem, pessoal, então com isso nós terminamos o sistema de produção integrado de ovinos e nos vemos numa próxima aula.